O microempreendedor individual, ele foi criado há muito tempo atrás e ele tem sido uma opção para a pessoa se regularizar já há algum tempo, porque as crises financeiras apareceram por aí, também apareceu a pandemia, e a oferta de emprego no mercado para as pessoas, elas diminuíram também. E aí o que acontece? As pessoas visam entrar no meio para poder estar coberto pela Previdência Social, se acontecer alguma coisa, ter direito a algum benefício, e também para contar tempo de aposentar, né, para aposentadoria. Isso é tudo muito importante, muito relevante. Só que o MEI, ele tem uma característica toda própria, porque ele foi criado pelo governo há um tempo atrás, com uma finalidade específica. E hoje nós vamos estar falando sobre essa questão, sobre as pessoas que vão fazer a opção, o que elas terão que pagar, quanto é o percentual, o que dá direito a esse percentual e qual são a situação em relação ao MEI e a pessoa que não é MEI, né? A influência desse tipo de contribuição em relação à sua aposentadoria. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Para quem tem gato e tem cachorro, vou deixar aqui uma solução para você proteger o seu sofá. Link na descrição do vídeo. Como eu tinha falado, né, na verdade o MEI ele foi criado numa época pelo governo para atender determinado tipo da população, ou seja, aquelas pessoas que tinham uma atividade rudimentar, que fosse artesão, que fosse ambulante, para poder ter uma possibilidade de contribuir e ao mesmo tempo também poder receber alguns benefícios. Nós sabemos que o governo ele não está só preocupado em ajudar a população, mas a intenção básica dele foi, na verdade, arrecadar. E, em contrapartida, tinha que oferecer alguma coisa. Como essas pessoas elas tinham capacidade contributiva diminuída, ou seja, tinha pouca possibilidade financeira, foi feito um ajuste em termos de contribuição para que elas pudessem contribuir. E assim, as pessoas ficavam cobertas pela Previdência, né, e conseguiam se aposentar. E o governo também aumentava a arrecadação para poder fazer parte ao custeio da Previdência. E aí, nós vimos a criação do MEI. O MEI ele paga um percentual de 5% do salário mínimo numa contribuição mensal, né, que junta algumas outras contribuições e paga numa guia única. E isso aí acaba dando direito ao MEI a benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade, né, no caso das mulheres. Também tem alguns direitos para os dependentes. E aí, a questão da aposentadoria, que é a parte principal. Se for homem, 65 anos, mulher, 62 anos e o tempo mínimo de contribuição de 15 anos, que são 180 contribuições. E o detalhe é que o valor ele é fixado em um salário mínimo por conta dessa contribuição que também é fixa em cima do salário mínimo, 5%. Só que essa contribuição de 5%, ela só proporciona que você, ao longo da sua vida, mesmo pagando isso aí, você vai se aposentar somente com o salário mínimo. Somente com o salário mínimo. E aí, quando você está dentro dessas condições que efetivamente o legislador criou a lei, ou seja, você não vai fazer nenhum tipo de contribuição além de um salário mínimo, você não vai trabalhar, não vai ser empresário, não vai fazer nenhuma outra atividade que possa tomar uma contribuição, possa contribuir mais e ao mesmo tempo você também ter um cálculo da aposentadoria diferenciado. E aí é onde entra a grande questão. A grande questão é a seguinte, é que se você pagar durante um determinado tempo, como o MEI, se você for até o final e se aposentar e receber aquilo que eu falei, se aquela pessoa está naquela atividade e a realidade dela é essa, tudo bem, ela vai se aposentar com salário. Mas se ela, de algum momento, ela sair da atividade de MEI e for para outro tipo de atividade e começar a contribuir, esse período ele não vai servir para entrar nas contribuições para poder fazer o cálculo, incluir essas contribuições junto com as outras contribuições. Por quê? Porque essa contribuição ela tem um percentual diferenciado. E aí, nesse caso, o que vai ter que acontecer para ser aproveitado essas contribuições? É necessário que se faça a complementação daquele período. E normalmente, se for um período grande, né, quando você vai fazer os cálculos, você vai fazer os cálculos da época e vai ter encargos, né, multas, juros, etc. Isso fica um valor muito grande. Então, muita gente
toma a atitude de ingressar no MEI para poder estar protegido e poder garantir talvez um período em que ele vai ficar desempregado ou não, e isso vai fazer uma diferença lá na frente. Volto a dizer, foi criado com uma finalidade específica, para atender uma determinada camada da população, e isso tem influência naquelas pessoas que efetivamente têm condição de contribuir mais, valor maior, e poderiam, tecnicamente, estar recebendo, quando fosse se aposentar, por estar contribuindo um pouco mais, ter um cálculo do valor da aposentadoria ser muito maior do que um salário mínimo. Então isso vai dar diferença, tem que ser avaliado isso, até porque quando a gente se aposenta, a gente está no período da vida que a gente precisa de mais dinheiro, e um salário mínimo é um valor um pouco reduzido para a gente poder fazer face às despesas mensais, né, de todo cidadão brasileiro. Fica aí a orientação, você avaliar se é o seu caso ou não e tomar cuidado na hora de decisão. Que hoje nós temos no Brasil uma quantidade aí acima de 13 milhões de microempreendedores individuais que somente entram para poder garantir uma determinada situação e esquece que amanhã ou depois pode ser que tenham que fazer alguns ajustes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.